Estava olhando aqui uma aula de biologia e uma coisa me chamou a atenção, né, sobre as cigarras, né? Elas têm um ciclo de, vamos dizer assim, de chegar na fase adulta, ela fica embaixo da terra, se alimentando das raízes de plantas, e ela leva um ciclo de 3, 13, 17 anos. E esse problema chamou muita atenção porque os ciclos correspondem a números primos, né? E os matemáticos de forma acharam interessante, junto com a biologia, investigar essa situação. A inteligência artificial foi utilizada para investigar essa situação, né? Colocando predadores e as cigarras num sistema modulado, né, de computação. E o tempo das cigarras coincidiu em relação à realidade, que em ciclos sempre foram números primos. No computador também foi detectado isso. Primeiro, vamos ver o que é o número primo, né? O número primo, quem não sabe, são números que possuem apenas dois divisores, né? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, infinitos números, né? São números que só têm dois divisores, um ele mesmo, né? E o que acontece, né? Os números primos são divisíveis por si próprio e por um. Aí está um ponto fundamental. Então vamos pensar numa escala de tempo muito grande, né, evolutiva, como é o caso da cigarra, que foi se adaptando ao meio ambiente para maximizar suas chances de sobrevivência. É como que a natureza foi selecionando as espécies mais adaptadas ao meio ambiente. E aí podia ter um ciclo da cigarra, tem essa fisiologia de ficar na terra e se alimentar da raiz, né? E se fosse de um ano, esse ciclo, a cigarra saía e seus predadores comem. Imagine que apareça uma variante, né? Ela fica 2 anos, aí já dá uma despistada nos predadores, né? E aí o predador tem que comer num ciclo de 2 anos, né? Agora, se a cigarra muda para 3 anos, ela vai dar uma chance maior, né, de escapar do predador, porque ele vai ter que esperar 3 anos para se alimentar da cigarra. Então, o interesse inicial da cigarra, ela tem condições fisiológicas e tudo mais disso. Então, um ciclo grande ajuda e compromete a vida do predador. E por que é primo? Porque ela escolhe números primos, né, para esses ciclos, né? O predador também está em evolução, né? Se a cigarra faz um período de 6 a 12 anos, o predador pode ter diferentes predadores, né? E muda seu ciclo de 2 anos também, ele pode mudar. Se a cigarra faz um período de 3 anos, os predadores podem também querer adaptar a 3 anos. Agora imagine que a cigarra crie um período de 4 anos, com um período de 2. A cigarra fazendo um período de 4, o predador 2 anos ele não vai ter a cigarra, né? E o outro ano ele encontra a cigarra. E aí o predador se vira com outro meio para se alimentar e depois vai ter o alimento depois de 4 anos. Um eventual predador poderia também desenvolver um ciclo de 2. E a cada explosão de cigarras, ele está ali para se alimentar da cigarra. E aí que vamos ver por que o primo é importante para a cigarra. A estratégia de ter um período além de longo não tem divisores, porque isso pode dificultar o estudo do predador em relação ao tempo. É uma estratégia eficiente ter um período que não tenha divisores, e daí nenhum predador vai ser estimulado a desenvolver ciclos e que batam com a da cigarra. Por exemplo, um período de 5 anos. O período de 4 anos, o predador não vai pegar a cigarra no primeiro momento. 5, aí vão ser os múltiplos de 5, 10. Aí só depois de 20 anos que eles vão poder ter uma coincidência de ciclos, um predador para se alimentar e a cigarra para ter a sua explosão de procriação, né? Isso dificulta no predador a fase com que a cigarra que tem um predador que desenvolva uma estratégia baseada em ciclos que sejam divisor do ciclo da cigarra. E que daí, em tempos, o predador encontra a cigarra com 17 anos. A espécie de cigarra americana que eu comentei no início, né? Ela leva 17 anos para sair, né, da sua fase que ela está embaixo da terra para ser eclodida. Então, pessoal,
Ter um número primo, para não ter divisores, dificulta um predador até a fase com que a cigarra, né? Então, que tem um divisor. E daí, em tempos, né, o predador encontra a cigarra. Com 17 anos, por exemplo, a espécie de cigarra. Então, é uma coisa brilhante, né, que a natureza faz com os números primos, uma maneira de sobrevivência de uma espécie. Um abraço, até a próxima.